Recordo que quinta-feira próxima é dia santo de guarda. É verdade que muitos não podem obter dispensa de seus trabalhos em razão das condições laicas do mundo de hoje, para guardar o dia como dia santo de guarda que é, e para assistir à Santa Missa, mas os que puderem, que venham à Santa Missa. Pretendo celebrar às 8 horas da manhã, como dia de domingo, se Deus me permitir. Amanhã, depois da manhã e depois de amanhã, depois de amanhã, isto é, segunda, terça e quarta próxima, são dias das chamadas rogações menores, quando é recomendável que pelo menos todos nós rezemos a ladainha de todos os santos. Todos em cada dia algum livrinho, não é? Que tenha a ladainha de todos os santos. E seria muito proveitoso que a família se reunisse e rezasse a ladainha de todos os santos. Se encontrássemos resistência, pelo menos individualmente, e rezasse amanhã, segunda, terça e quarta. É um modo também de nos prepararmos para a celebração da festa da Ascensão, embora rigorosamente não haja uma ligação obrigatória. Mas convém também que nesses 3 dias de rogações se faça algum sacrifício, alguma penitência. Todos nós sabemos que a penitência é muito proveitosa para nossas almas. Tanta penitência que alguém faz por iniciativa própria, como aquele estado de submissão que deve existir em nós diante, por exemplo, do sofrimento que Deus nos manda, não é? Quem não sofre? Quem não sofre? Todos sofremos, não é? E o sofrimento pode ser aceito ou pode ser olhado de maneira pagã por quem sente o sofrimento, rejeitando. Não, Deus nos livre. Deus nos livre. Aceitar o sofrimento, como Deus nos manda. Sofrimentos morais, sofrimentos físicos, dores, doenças. Temos perfeitamente o direito de procurar um remédio para nossas doenças, não é? Mas a cura depende de Deus.
E se nós não conseguimos a cura de nossa doença, aceitemos-la. Às vezes é uma doença grave, que conduz à morte. Às vezes, não. É até a doença que se prolonga durante a vida, não leva à morte, leva só a pessoa a se exercitar na paciência do sofrimento. Unido, principalmente não esquecer de se unir o sofrimento, seu próprio sofrimento, com o de nosso Senhor crucificado. Chamo-vos a atenção para a oração de hoje. Ó Deus, de quem procedem todos os bens, concedei a vossos servos suplicantes que por vossa inspiração conheçamos o que é reto e por vós guiados pratiquemos o que é reto. Não basta conhecer, é preciso praticar. O texto da Epístola de São Tiago, que nos é proposto pela Igreja para este quinto domingo, é riquíssimo, riquíssimo. E eu vos peço atenção, não só do ouvido, mas do coração, para que tomeis os propósitos necessários para viver esse texto. Sede cumpridores da palavra de Deus, não apenas ouvintes, pois se fordes apenas ouvintes, sem cumprir a palavra de Deus, vos enganais a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não é cumpridor, não obedece, não pratica, será semelhante a um homem que contempla ao espelho o próprio rosto natural, considerando a si mesmo como é, e saiu, e logo se esqueceu como era. Quer dizer, Tiago está se referindo a alguém que não tem espelho, não está acostumado a se ver ao espelho, e que se vê, por exemplo, pela primeira vez, nunca se viu como era. Isso nunca se viu e se vê, de repente, quando sai dali já não mais lembra como era. Assim aquele que ouve a palavra de Deus, mas não cumpre o que está dito. Mas quem, com toda a atenção, fixar a sua vista na lei de Deus, a lei perfeita da liberdade, e nela perseverar, não sendo um ouvinte esquecediço, mas cumpridor da obra, será bem-aventurado pelo que ele praticar. É preciso guardar na memória e no coração o que manda a lei de Deus.
O São Tiago chama com tanta beleza e felicidade a lei da perfeita liberdade. Aquele que não peca é uma pessoa livre. Aquele que peca é um escravo. Escravo do mau costume, do vício que adquiriu. Muitos católicos têm graves maus costumes, de modo que ele não pode se considerar um verdadeiro católico. Por exemplo, dizer más palavras. Sempre que lhe acontece uma coisa desagradável, solta um xingamento. Por exemplo, ou quando é ofendida por outro, reage assim, agredindo por meio de palavras. Quando a pessoa se liberta da má palavra, quando ela consegue viver dia e noite sem nunca nem lhe aparecer na lembrança uma palavra ruim dessa, bem-aventurado, bendito é quem assim procede. E a pessoa chega a essa felicidade, não é? Chega a essa felicidade. Chega ao hábito de nunca dizer uma palavra ruim. Nunca, nunca. Eu peço a paciência dos senhores para recontar um fato ocorrido comigo há muitos anos, quando eu tinha meus 20 anos. Para exprimir qualquer sentimento, eu de propósito criei a ideia de dizer Deus seja louvado. Fosse o que fosse, Deus seja louvado. Foi assim, numa ocasião, eu ia pegar um trem lá na estação da calçada em Salvador. O trem estava de partida. O chefe de trem apitou para indicar o começo do movimento do trem. E eu, que já estava pertinho, resolvi correr para pegar no trem, não perder o trem. Como era naquele tempo. Mas eu não estava na plataforma, eu estava embaixo, onde ficam os trilhos, e ao correr, eu tropecei em um trilho de uma linha e bati o peito no trilho da outra linha.
E nunca me esqueço desse detalhe, porque ele me serviu de meditação depois. Quando eu tropecei e caí, e bati o peito no trilho, eu percebi que escapuliu da minha boca. Deus seja louvado. Escapuliu sem querer. Não disse de propósito. Estava acostumado. A turma dizendo, Deus seja louvado. Na hora da pancada, bati o peito com força no trilho. Fiquei precisando tomar fôlego para levantar. Levantei, não perdi o trem. Agi de maneira imprudente, não é? Mas enfim, não foi exemplo. Mas na hora, eu fiquei pensando, se eu estivesse acostumado a soltar xingamentos, naquela hora tinha saído um xingamento, e talvez, quando eu fosse me confessar, achasse que nem precisava dizer ao padre, porque não foi por querer que eu disse aquele nome feio. Foi por causa da pancada. Quer dizer, nós podemos organizar a nossa vida católica de acordo com aquilo que a doutrina nos ensina, ponto por ponto, direitinho, ponto por ponto. Outro exercício proveitoso para nós é o exercício contra a ira. A pessoa está preocupada com resolver um problema, por exemplo, problema até sério de família. E vai comentar em casa, e o pessoal reage, não quer saber daquilo. E a pessoa pode perder o controle e ficar furiosa. Agiu bem? Não. Por que não agiu bem? Porque não vem praticando a paciência, dia por dia, dia por dia, dia por dia. Não basta aprender a doutrina, preciso cumpri-la. Cumpri-la. E o ponto de combate são os vícios, não é? Os vícios. Um vício muito espalhado por aí. Eu tenho a impressão até que está menor do que antes. Não sei se é engano meu. O vício de fumar é terrível. É terrível. Eu me lembro que era pequeno e estávamos conversando, minha mãe, o irmão dela, muito boa pessoa, mas que tinha o vício do fumo. E volta e meia ele pegava um cigarro, acendia e fumava. Conversava um pouquinho, pegava o cigarro, acendia e fumava. Na minha cabeça de menino, eu então disse a ele: tio, você está gastando fósforo à toa. Você não pega logo o final do cigarro, não junta com o outro novo e pronto. Não. Na minha cabeça de menino, era isso que ele estava fazendo. Não era tanto, mas assim, ele olhou para mim e sorriu, porque ele entendeu a mensagem que eu mandei sem querer para ele. Ele entendeu. No entanto, era um homem bom, manso, trabalhador, altamente responsável com aquele vício feio que acabou tirando a vida dele.
Ele acabou contraindo um tipo de câncer que tudo indica nasceu do abuso justamente do fumo. Assim outros vícios que a pessoa vai adquirindo. É pecado tomar vinho? Não. Mas você use o vinho com moderação. Use o vinho com moderação. Por quê? Porque embriagar-se é pecado. Embriagar-se é pecado. Assim, São Tiago aconselha que não sejamos ouvintes que só ouvimos e nada fazemos de acordo com a lição que aprendemos. Continua São Tiago a riqueza desse texto. Se alguém se julga religioso, mas não domina a sua língua, se ilude a si mesmo em seu coração. Sua religião é vã. O que é que os senhores acham? Faz de conta que eu estou sozinho com um só. Eu e você. O que é que vocês acham a respeito desse pecado de falar mal dos outros? A doença começa dentro de casa. Irmão fala de irmão, filho fala de pai, de mãe, mãe fala de filho, de filha. É aquele desastre. Eu me lembro de uma anedota engraçada de uma mulher que estava do outro lado da cerca, no quintal dela, e passou pelo quintal da outra, a vizinha, e ela gritou: fulana, eu lhe falar uma coisa. Aí a outra disse: não posso não, estou com muita pressa. Aí a primeira disse: é uma história de fulano. Aí ela veio depressa, e as duas ficaram um bom tempo, não é? Falando mal de outra pessoa da cerca. É um pecado espalhado demais. Então, não domina a língua quem xinga, não domina a língua quem fala mal do outro, não é? Pelo menos há outras formas de não dominar a própria língua. Então, São Tiago completa: a religião pura e sem mancha diante de Deus é esta: visitar os necessitados e conservar puro, se conservar puro da corrupção deste mundo. Primeiro, grande importância é socorrer quem precisa. De grande importância.
precisamos alcançar o arrependimento de nossos pecados, precisamos alcançar o perdão desses pecados e que nos arrependemos. Da ofensa que fazemos a Deus, pois bem, se eu sirvo ao próximo, alcanço mais facilmente a misericórdia de Deus em meu favor. Por fim, São Tiago nos aconselha a fugir da corrupção deste mundo. O mundo influi na gente? Influi, sim. Exemplo, a moda. A moda. Essa semana um fiel dizia: Padre, por que o senhor não coloca lá na frente, no portão, um desenho grande, figurando o cabelo dos homens como deve ser, e outro, a roupa das mulheres como deve ser. Depois um irmão da comunidade, lendo um livro interessante sobre modéstia, veio me dizer: Padre, o senhor se lembra do que foi dito por aquele fiel a respeito dos desenhos na frente? Na frente da igreja de São João Rotondo, na Itália, onde morava o santo Padre Pio, o santo colocou uma placa. E a placa orientava como devia o homem comparecer na igreja, como devia o homem e a mulher comparecer na igreja. Mas, recordo que dizia, se não me engano, no ano passado, não é só na igreja. O católico não é católico aos domingos, durante 1 a 2 horas. Ele é católico 7 dias da semana. E por isso, ele deve se vestir sempre de maneira decente. Há fiéis, moças isso, que acham que em casa, aqueles vestidos que o padre chamou a atenção para não usar na igreja, ela pode usar em casa. Não. Hora nenhuma, dia nenhum. Dia nenhum. Como é que se veste? Cabelo é outra coisa estranha. Nesse ponto hoje, os cabelos de certos homens são uma vergonha. Uma vergonha. Ainda essa semana eu fui ao hospital e passou um funcionário, um homem não velho, como de seus 30
e poucos anos, ele tinha uma transona até abaixo da cintura. Não vi direito, mas parecia até que era uma coisa completamente falsa, que agora estão usando também umas coisas grossas, homens e mulheres, parecendo crina de cavalo, sei lá o que é, ou coisa mais estranha, bota aquilo na cabeça, né? Também a moda das mulheres, às vezes, que só falta carregar uma bacia na cabeça. É preciso moderação. Esses conselhos de São Tiago são muito úteis e deles nós podemos tirar muito proveito. Muito proveito. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Não podemos deixar de prestar atenção para a importância da oração em nossa vida. Nesta casa, a oração que mais se prega, depois da Santa Missa, é claro, é o Santo Rosário, não é o texto. Tem gente que reza só o texto, que às vezes nem ele. É preciso rezar o rosário. É claro que a gente reza o rosário em geral com o texto, não é isso? É verdade. O texto que é mais fácil, que é menor. Então é só pegar o texto, rezar 3 vezes, não é? Rezou o rosário. E é muito proveitoso que a gente reze o rosário. Não deixe de rezar todos os dias o rosário. Tenha tempo para isso. E eu vos recordo um conselho que vos tenho dado tantas vezes. Quem chegou meia-noite e não rezou o rosário ainda, não chegou meia-noite ainda não. Olhe como se fosse 11 horas. Não vá deitar sem rezar. Porque se deitar sem rezar, mesmo que reze, acaba pegando no sono. É uma coisa curiosa. Eu ontem fui me deitar tarde, bem tarde, e peguei o texto e me rezar o rosário, deitado. Pois sabem, até o 5º mistério doloroso, eu sei que rezei. Mas o último texto, eu não garanto. Claro que eu já tinha rezado antes, é claro. Então, meus irmãos, a oração.
Vocês se lembram da mensagem da oração de Nossa Senhora quando apareceu com a medalha milagrosa? Santa Catarina, que estava vendo Nossa Senhora com os braços abertos, jorrando luz das mãos, percebeu que aquela luz jorrava de anéis que estavam nos dedos de Nossa Senhora. Muitos anéis. Mas ela percebeu que havia anéis que não jorravam luz. Então ela perguntou: que são esses anéis das mãos de Nossa Senhora? E ela então disse: são as graças que eu tenho para meus filhos, e eles pedem e eu dou. Mas como ela viu que havia anéis apagados, ela disse: e por que alguns anéis estão apagados, outros estão brilhando? Os anéis que estão brilhando são as graças que me pedem e eu dou. Os anéis apagados são as graças que não me pedem. Uma graça importante que todo mundo deve pedir, é para se salvar, para não ir para o inferno, para ir para o céu. Pedir. Nunca se cansar. Quem sabe se um anel daquele apagado é justamente meu pedido de salvação, que eu não fiz direito ainda e não está então luminoso voltado para mim. Quem sabe? E outro conselho eu quero vos dar: nunca rezem sem dizer a Nossa Senhora intenções. Quero pedir nesse rosário, por exemplo, por essa intenção, por essa intenção, por essa intenção. É importante indicar as intenções para as graças virem com mais quantidade e intensidade para nós.